Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é William Tonelli, sou bacharel em administração e trabalharei com vocês a disciplina de custos logísticos. Estou honrado em tê-los aqui no nosso curso técnico em logística do módulo 3. Esperamos de vocês muita dedicação, empenho, disciplina para estudarmos e pesquisarmos aspectos ligados às organizações. Ao longo da minha carreira profissional e durante muitos anos dedicado ao comércio e à indústria, eu pude perceber que nós vivemos em uma época sem igual na história da humanidade, com a inserção de tecnologia da informação, ampliação dos processos tecnológicos, que nos proporcionam condições que há pouco tempo não eram nem imaginadas. Esse avanço extraordinário afetou todos os aspectos da nossa vida em termos de atividades, relacionamentos, processos e oportunidades. A mesma situação é desfrutada pelas organizações de uma maneira geral. Em qualquer área de atuação, a grande questão é como podemos tirar proveito deste momento único. Há uma necessidade de entendermos que o ambiente nos proporciona o que há de melhor para que nós possamos tirar proveito dessas oportunidades. Tal entendimento requer planejamento, organização, direção e controle para que o sucesso possa ser alcançado. Pois os mesmos conceitos e princípios que são aplicados em nossa vida podem ser aplicados em uma organização. O objetivo máximo de qualquer empresa é obter lucro por meio da acumulação de capital, utilizando o que temos disponível. Necessitamos então fazer isso sem que seus processos ou que os processos, sem que neles hajam perdas e, para tanto, necessitamos saber quais são os principais aspectos e ações que precisam ser tomadas para ajudar a garantir os bons resultados dessa produtividade. Nesse sentido, a gestão desse conjunto de decisões é fundamental, principalmente aquelas que envolvem os custos. Em nossa disciplina de custos logísticos, buscaremos inserir os conceitos básicos de custos fixos, variáveis, diretos, indiretos, como eles estão relacionados ao custo total da logística. Nós buscaremos também abordar os componentes típicos dos custos logísticos, dando uma visão geral sobre esse tema e provendo uma introdução para o detalhamento de cada componente. Iremos entender também como se dão os processos de formação dos custos de logística, considerando os custos de compra, recebimento de materiais, manutenção de estoque, custos administrativos de estoque, de mão de obra, de atendimento de pedidos de clientes, transportes e, finalmente, os custos de sistema de informação gerencial e financeiro relacionados à logística. Para que consigamos atingir o nosso objetivo, buscaremos compreender de forma geral os controles dos custos logísticos através de ferramentas de controle de gestão. Espero que no final da nossa disciplina vocês tenham a oportunidade de entender como os custos logísticos, como seus fundamentos, seus princípios, as suas práticas vão nos ajudar ou vão ajudar vocês a ter um melhor desempenho financeiro na sua vida pessoal e profissional. Para que consigamos consolidar todos esses conhecimentos, aproveitem bem as ferramentas que disponibilizamos para vocês, as videoaulas, o caderno didático, fóruns, atividades práticas. Prestem atenção nos conhecimentos e nas experiências que serão compartilhadas por mim, pelos seus tutores e pelos colegas de curso, e utilizem-o da melhor forma para o seu crescimento pessoal e profissional. Para que em nossas aulas, peço que em nossas aulas acompanhem no caderno didático os conteúdos apresentados e façam anotações se surgirem dúvidas. Depois é só postar em nossos fóruns de Tira Dúvida que todas serão respondidas. Lembre-se que cada dúvida deve ser postada no fórum pertinente àquela aula. Então vamos lá. Espero poder compartilhar todos esses conhecimentos tão importantes com vocês para uma vida profissional e pessoal de sucesso. Vejamos agora como se dão os custos administrativos de movimentação e transporte interno, abordando os custos decorrentes da movimentação e transporte de materiais internamente aos almoxerifados de estocagem das empresas. A movimentação e transporte desses materiais, a movimentação e transporte dos materiais dos depósitos, podem ser efetuadas de forma manual ou de forma automática. As operações de movimentação tomam tempo dos operadores e aumentam os riscos de danos dos produtos, acidentes com trabalhadores, acidentes em relação à instalação física do almoxerifado de materiais. Iremos então considerar apenas os custos com equipamentos de movimentação e transporte de materiais, uma vez que os custos de mão de obra já foram tratados anteriormente. Da mesma forma, os custos com danos de materiais já foram tratados também quando abordamos a questão da obsolescência de estoque, que envolve não somente as perdas por vencimento de prazo de validade, mas também por danos na movimentação e na estocagem.
Quando os sistemas de armazenamento são altamente automatizados, devemos considerar os custos do sistema referente à depreciação mensal de cada um desses equipamentos, bem como os custos específicos de manutenção dos mesmos. A legislação contábil define os períodos máximos, de depreciação. Em geral, para equipamentos computadorizados, considera-se até 5 anos e para equipamentos mecânicos, 10 anos. Mas existem outras regras também. Quando se trata de depreciação de edificação civil, referente a sistemas de estocagem, podemos considerar que a depreciação pode ser feita por um período de até 20 anos. Somente para relembrar alguns conceitos que vocês já devem ter visto em outras disciplinas, a depreciação ou desvalorização é o custo ou a despesa da obsolescência dos ativos imobilizados, como máquinas, veículos, móveis, imóveis ou instalações. Ao longo do tempo, com obsolescência natural ou desgaste com o uso na produção, os ativos vão perdendo esse valor. Essa perda de valor é apropriada pela contabilidade periodicamente, até que esse ativo tenha o valor reduzido a zero. A depreciação do ativo imobilizado, diretamente empregado na produção, vai ser alocada como custo. Por sua vez, os ativos que forem utilizados diretamente na produção terão suas depreciações contabilizadas como despesa e não como custo. Quando os sistemas de armazenagem, onde a movimentação possui um menor nível de automação, contando com equipamentos padrão de movimentação de carga, considerando que esses sistemas operam com um custo de movimentação referente a 30% do custo de mão de obra. Esse percentual não considera depreciação com edificação, a qual deve ser calculada de forma separada, deve ser calculada à parte. Os custos de mão de obra, mais os custos referentes a equipamentos de movimentação, já serão considerados como custo de manuseio e são relativamente simples de serem obtidos, uma vez que em seus registros, lá na contabilidade das empresas, essas estão frequentemente presentes. Esses custos devem ser adicionados às despesas como energia elétrica, água e outras despesas gerais, que normalmente correspondem a 15% do custo de administração de estoque. Esses custos tendem a baixar na medida em que algumas boas práticas de armazenagem são utilizadas, referente à adequação dos fluxos de materiais com layouts racionais e lógicos, redução das distâncias entre as docas, almoxerifados e linhas de produção, eliminando caminhos em zigue-zague, com caminhos mais lineares e retilíneos, redução do manuseio intermediário antes do manuseio final, para colocação ou retirada definitiva de material em estoque, utilização sempre que possível, ao máximo da lei da gravidade para o transporte de materiais, reduzindo o consumo de horas de trabalho de pessoa, necessidade de equipamento e diminuindo assim o consumo de energia, Utilizando de equipamentos automatizados que resultam em uma adequada flexibilidade da movimentação, tanto vertical quanto horizontal, para as diversas modalidades de materiais presentes nesse estoque. Uma atenção deve ser redobrada para a questão de segurança e saúde das pessoas presentes nos sistemas de armazenagem, reduzindo riscos de acidentes que acabam por diminuir a produtividade, aumentam os custos e agridem a integridade física desses colaboradores. Dessa forma, com uma abordagem técnica, podemos criar sistemas adequados de armazenagem, materiais com custos otimizados de administração de estoque. Nós vamos ver então agora sobre os custos de atendimento de pedido de compra de cliente. Esses custos são aqueles utilizados para tratar um pedido de um cliente do ponto de vista administrativo e burocrático. Esses custos são referentes às seguintes atividades, como disponibilizar a partir do estoque na quantidade solicitada, transportar e entregar no destino conforme as necessidades daquele cliente. Caso o produto demande serviços de instalação, esses custos também deverão ser considerados nessa categoria, pois é muito importante e necessário entender que esses momentos importantes do processo de atendimento, são 3 momentos importantes do processo de atendimento de pedido. O primeiro está ligado às atividades de escritório, de almoxerifado, para tratamento dos pedidos recebidos do ponto de vista da documentação, da sua triagem, registros nos sistemas internos e corporativos das empresas, aprovações e liberações, além de atividades de armazém,
onde os pedidos são separados e embarcados. O segundo ponto está ligado às atividades de transporte em si, de forma geral. E o terceiro, a atividade de instalação dos materiais entregues, né, caso necessário. Nos custos dessas atividades devem estar considerados aqueles referentes aos sistemas de informação, por onde transitam todas as informações das áreas de venda para os almoxerifados, com as solicitações dos clientes para que os produtos sejam separados e agrupados em lotes para que possam ser entregues. Também devemos considerar os custos com o pessoal administrativo das áreas externas ao almoxerifado, que efetuam a triagem, classificação, processamento do pedido, né, dos clientes após ter saído da área comercial. Um ponto muito importante na definição desses custos é que as despesas de movimentação dos materiais no almoxerifado já foram calculadas dentro do custo de manuseio de estoque, que considera tanto o custo, né, de mão de obra dos armazéns e o custo dos equipamentos de movimentação de material. No contexto do custo de atendimento dos pedidos, devem ser considerados também outros 3 elementos muito importantes, né? Desde que muitas vezes eles acabam por impactar fortemente as operações empresariais, que são os custos de não atendimento de pedido, né? Qual o custo que eu tenho por não atender um pedido, o custo de pedido em atraso para o cliente e o custo de pedido em atraso do fornecedor. Esses 3 tipos de custos serão abordados nos tópicos seguintes. Os custos de não atendimento do pedido ao cliente. Esses referem-se ao custo e à perda de lucro de vendas em função de um cliente ter optado por cancelar aquele pedido. Essa situação acontece porque a empresa vendedora não possui os produtos em estoque ou não tem a capacidade de entregar o que o cliente quer comprar. Os custos de não atendimento de um pedido de cliente é o lucro que deixa de ser concretizado nessa determinada venda, em função do não atendimento específico deste pedido ao cliente, seja por incapacidade da empresa ou por cancelamento do pedido por parte do próprio cliente, em função do mesmo não ter sido atendido. Os custos de não atendimento de um pedido a seu cliente podem ser medidos por meio da confiabilidade e da credibilidade que essa empresa vai passar para os seus clientes. A perda dessa confiança ou dessa credibilidade pode ser medida pelo custo de não atendimento. Um exemplo claro desta situação pode ser visto em um outro exemplo que está destacado lá no nosso caderno didático. A rotina de um restaurante buffet self-service, né, self-service. Um tipo de restaurante onde a comida ela fica exposta, né, em uma ou mais mesas para que o consumidor se sirva lá sozinho. A comida está à disposição no buffet no horário das refeições, né, e os clientes consomem imediatamente. O preço de venda de um prato de comida nesse restaurante é de R$20, ou seja, o buffet é livre. Independente de quanto o cliente comer, ele vai pagar esse valor de R$20. O restaurante opera com uma margem de lucro de 50%, ou seja, a cada prato de comida vendido, 50% é lucro, ou seja, R$10 de lucro por operação, por cliente. Imagine então a seguinte situação. Em um determinado momento, os clientes percebem que não há comida suficiente e eles podem decidir por cancelar o pedido ou simplesmente sair do restaurante. Nesse caso, o custo da falta de estoque do produto levou a um custo de não atendimento de pedido no valor de R$10 por cliente. Se essa situação ocorrer com 100 clientes, né, o custo deve ser multiplicado por 100. Nesse caso, há uma perda de lucro gigantesca. Em geral, esse tipo de situação ocorre com empresas que não têm um planejamento adequado de suas demandas, né, do mercado, ou da previsão do número de clientes que serão atendidos naquele momento. Um segundo ponto refere-se aos custos de pedido em atraso para os clientes, que são aqueles custos em que os pedidos não foram cancelados por falta de estoque, mas ainda não foram entregues aos clientes solicitantes. Neste caso, podem ocorrer custos referentes a multas por atraso, ou ainda como transportes especiais em regime de urgência, para que o pedido seja entregue com um atraso menor. Essas despesas não são planejadas e acabam gerando gastos no sistema de custo logístico da empresa, né? No sistema de custo logístico e no sistema de custo da empresa como um todo. Em geral,
Esses custos podem ser identificados previamente, porque os atrasos na entrega de muitos bens que são comercializados no dia a dia das empresas acabam por acarretar o pagamento de multas, que são definidos em contratos que regulamentam as transações de compra e de venda de produtos. Essas multas contratuais não se aplicam somente para produtos não entregues, mas também a serviços que não são prestados ou que são prestados com atraso em relação à data previamente combinada entre o prestador de serviço e os clientes. Existem algumas regulamentações de defesa dos direitos do consumidor, que definem sanções financeiras, ou seja, leis específicas para atrasos nas entregas de produto e na prestação de serviço. Nesses casos, as multas que são pagas por imposição dessas regulamentações também devem ser consideradas como custo de pedido em atraso. Pensem, por exemplo, em uma compra que vocês fizeram pela internet. Assim que você fechou o pedido, o fornecedor informou que o prazo de entrega dessa mercadoria era de 10 dias úteis. Passados os 10 dias úteis, a mercadoria ainda não chegou. A partir desse momento, o cliente começa a mensurar o custo desse atraso de entrega. Isso se dá devido à utilidade que esse produto vai ter para ele. Olhem só, se o produto for para o meu uso, eu vou ficar só um pouquinho chateado, mas acabo aceitando. Se o produto for um presente, e tive de entregá-lo, se eu tiver que entregar esse presente depois da data de aniversário da pessoa que eu iria presentear, nesse caso eu ficarei muitíssimo chateado com a empresa, e pensarei 2 vezes ao comprar dessa empresa novamente. Por último, nós veremos os custos de pedidos em atraso pelo fornecedor, que ocorrem quando a empresa não pode operar porque um fornecedor atrasou a entrega de matérias-primas, material em geral, ou então a disponibilização de serviços que foram contratados. Neste caso, nós devemos considerar os custos como as pessoas paradas na linha de produção, nos balcões de atendimento de clientes e usuários, os custos de equipamento ociosos, nesse período, e os demais custos fixos que a empresa deve arcar. Quando esse tipo de custo ocorre, é provável que ocorra em seguida o custo de atraso de pedido para o cliente, ou então o custo pelo não atendimento de pedidos. É importante acrescentar que esses custos acarretam outros custos indiretos, mais difíceis de serem quantificados, que são aqueles referentes às perdas de clientes em função do não cumprimento do seu pedido, do não atendimento daquele pedido. Clientes que não têm seus acordos de fornecimento cumpridos em algum momento deste relacionamento, dessa relação comercial, tendem a mudar de fornecedor. E isso acaba por impactar as receitas futuras da empresa, que acabou perdendo esses clientes. Agora nós vamos verificar os custos decorrentes de transportes de materiais da empresa e quais são os tipos de custos envolvidos nessa importante atividade logística e na sua estrutura de classificação como um todo. Primeiramente, veremos os custos de transporte e distribuição e buscaremos conhecer os custos de transporte entre as unidades da mesma empresa ou entre as organizações das unidades e seus clientes. Os custos de transporte são todas as despesas realizadas na movimentação de determinado produto, desde a origem até o seu destino final. Esses custos são considerados um dos maiores custos logísticos, tendo grande relevância no preço final do produto. No transporte de materiais muito densos e com baixo valor por peso, como por exemplo areias ou carvão, os custos de transporte são elevadíssimos, ao contrário dos produtos de alto valor por peso, por exemplo, uma peça de joalheria, em que os custos de transporte podem ser muito mais reduzidos. Vários fatores influenciam esses custos de transporte, podendo estar relacionado com o produto, por exemplo, a densidade e a facilidade do seu manuseio, ou está relacionado com o mercado, como por exemplo, a localização do mercado de destino deste produto. Como eu já disse, os custos de transporte e distribuição, eles são destinados ao pagamento pela movimentação de materiais entre 2 pontos geográficos remotamente distantes e as despesas relacionadas com o gerenciamento e a manutenção de estoque em trânsito.
Os transportes podem ser efetuados através de diferentes maneiras, utilizando os mais variados tipos de veículos. Cada um desses tipos de veículos recebe o nome de modal de transporte. Assim, as cargas podem ser transportadas conforme suas características e necessidades, por modais tal como rodoviário, ferroviário, aéreo, marítimo, fluvial, seja ele qual for. Devemos considerar também que os transportes podem ser efetuados por frotas próprias ou por frotas terceirizadas, e as cargas transportadas podem ser classificadas em cargas cheias ou cargas parciais. As cargas cheias são aquelas que serão descarregadas completamente no destino final do transporte. Já as cargas parciais são aquelas que serão descarregadas de forma fracionada, em pontos intermediários desta rota toda de transporte. Quanto aos tipos de transporte e distribuição de material. A primeira decisão do gestor da empresa, que impacta nos custos de transporte, é se a organização irá operar com transporte próprio ou com transporte terceirizado. O transporte próprio ocorre quando a empresa possui veículos próprios de transporte e gerencia os seus funcionários que operam nesses veículos. Neste caso, os veículos de transporte são ativos fixos dessas empresas e constam em sua contabilidade de ativos, constam lá na sua contabilidade de ativos. E as pessoas que operam esses veículos são seus funcionários, que são registrados conforme a legislação trabalhista. Já o transporte terceirizado ocorre quando a organização contrata uma pessoa especializada nesta atividade e, através de um contrato de prestação de serviço, recebe o serviço de transporte. Nesse caso, os veículos de transporte não são de propriedade do contratante do serviço e os funcionários da empresa contratada acabam não tendo vínculo nenhum com a organização contratante. Em geral, quando uma empresa opta por transporte terceirizado, ela vai analisar, ou isso vai ocorrer, por dois motivos. O primeiro é a obtenção de menores custos. O segundo é a utilização de serviço de transporte especial em função da característica da carga, que pode ser uma carga tóxica ou uma carga inflamável, ou ainda requer características de veículos não padronizados. Neste segundo caso, uma das vantagens da terceirização do transporte é a redução de custo, uma vez que as empresas não possuem escala de transporte, ou seja, grande quantidade de produtos a serem transportados, que acabem por justificar o investimento em um transporte especial próprio, da própria empresa. Muito bem, já vimos então os tipos de transporte e distribuição de materiais. Agora nós veremos a estrutura dos custos de transporte e distribuição de materiais. Independente do tipo de transporte, ser próprio ou ser terceirizado, essa estrutura de custo de transporte vai se dividir basicamente em três categorias. A primeira categoria é a categoria dos custos fixos, que, como já vimos, são aquelas despesas que não variam em relação à distância percorrida pelo veículo em um determinado tempo. Ou seja, se eu rodar 10 mil quilômetros no mês ou rodar apenas 500 metros, teremos que arcar com esses custos. Podemos considerar os custos fixos como o seguro do veículo, a sua depreciação, os valores de financiamento, caso o veículo tenha sido comprado à prestação, e os impostos desse veículo também. Segunda categoria são os custos do operador, que são despesas referentes ao pagamento da mão de obra de motoristas e ajudantes do transporte. Nós incluímos nessa categoria os gastos com salários e encargos trabalhistas, despesas com diárias em trânsito, com hotel, alimentação, despesas com comunicação, comunicação telefônica, pagamento de seguro de saúde, seguro previdenciário, dentre outros. Muitos desses custos são definidos mais em função do tempo de transporte do que das distâncias que são percorridas. E uma última categoria que são os custos operacionais. Esses custos variam em função das distâncias percorridas pelo veículo e geralmente são convertidos em um custo médio de reais por quilômetro rodado pelos veículos dessa empresa, pois referem-se às despesas com manutenção dos veículos em trânsito, que inclui combustível, pneu, reparos mecânicos, reparos elétricos e eletrônicos. Essa estrutura de custo de transportes pode ser considerada tanto para frotas próprias como para frotas contratadas, frotas terceirizadas. De maneira geral,
Empresas que optam por frotas próprias precisam definir suas estruturas de controle de custo da mesma forma que transportadores especializados, para que possam fazer uma comparação dos seus custos de transporte e verificar se existem vantagens em manter aquele transporte próprio ou a vantagem é terceirizar a frota como um todo. Empresas que operam com um modelo de transporte próprio tendem a ter preços totais maiores quando comparados com preços de transportes subcontratados, terceirizados. Isso ocorre em função das economias de escala que as empresas transportadoras possuem em função dos volumes e da flexibilidade de materiais transportados. E também pela capacidade de gestão dedicada à especialização do corpo de gestores, do serviço de transporte, que constituem a atividade fim da empresa transportadora. Porém, nós devemos considerar que as empresas que operam com transportes próprios podem ter custos iguais ou menores que os custos das empresas especializadas em transporte, caso operem 80% de suas rotas com cargas fechadas. Os custos com transportes podem ser minimizados na medida em que as rotas mais econômicas são traçadas, são desenhadas e a adequação das cargas em relação aos destinos intermediários e finais de cada rota seja realizada. Nós devemos considerar que quando os fretes são pagos pelo comprador, esses conceitos se aplicam também aos transportes de materiais que são comprados. Por exemplo, quando uma empresa compra matéria-prima, tendo como responsabilidade a retirada do material nas instalações do vendedor. Isso é um caso também que pode acontecer. Vamos ver agora então os custos decorrentes do transporte de materiais de uma empresa e quais são os tipos de custos envolvidos nessa atividade logística e também na sua classificação. Para tanto, iniciaremos com o princípio da minimização de custo de transporte de carga fechada. Uma carga fechada é definido como uma quantidade de materiais que devem ser entregues e que ocupam um espaço completo do veículo que vai transportar essa mercadoria. Assim, as cargas fechadas são aquelas que têm um ou mais veículos de transporte dedicado para a entrega até o ponto de destino. Os custos de transporte são minimizados à medida que as rotas definidas possuem um menor número possível de entregas intermediárias, de entregas fracionadas. O menor custo é obtido quando uma carga fechada é despachada sem entregas intermediárias, lá para o seu descarregamento em um destino final. Essa minimização dos custos de transporte podem ser efetuadas através de uma metodologia simples, porém de um grande valor na definição da configuração inicial de um roteiro de entregas. Esse método é um método denominado método do canto noroeste. Esse nome se deve ao fato de usar uma matriz com base no cálculo, com base em um cálculo, e a primeira casa da matriz, à esquerda, como um ponto de partida. Essa é a casa do canto noroeste da matriz. Uma matriz é uma espécie de tabela onde em seus campos são inseridos números com o objetivo de algum cálculo específico. Eu vou estar disponibilizando um link para vocês de um vídeo para que vocês possam acessá-lo e aprender de forma muito simples e direta como calcular o custo de transporte de uma carga fechada. Esse link vai estar disponível na terceira semana de estudos lá na sala virtual de vocês. Muito bem, vamos ver agora então o que são custos conjuntos e custos comuns. Veremos também como manter esses custos de forma a manter uma gestão adequada, para prover o menor custo logístico possível. Custos conjunto de transporte. Podemos perceber que os custos de transporte e distribuição não podem ser relacionados apenas àquelas despesas efetuadas para o deslocamento de materiais e produtos de um ponto A, referente a um fornecedor, até um ponto B, referente a um cliente. Ao efetuar um transporte entre esses pontos A e B, pode acontecer do veículo o veículo transportador retornar do ponto B para o ponto A após a entrega dos materiais ou produtos. Esses custos são denominados custos de conjunto, uma vez que pertencem aos custos principais do serviço de transporte contratado. Dessa forma, caso o cliente pague
apenas pelo transporte do ponto A até o ponto B, o fornecedor do serviço de transporte deverá considerar o custo conjunto através de duas alternativas viáveis. A primeira, considerar os custos conjunto no custo total do transporte e repassar esse custo para o cliente, né, no preço do frete. E um segundo ponto, considerar os custos conjuntos no custo total de transporte e não repassar esse custo para o cliente do preço, né, no preço do frete especificamente, demandando assim a necessidade de encontrar outro cliente que queira transportar materiais e produtos do ponto B para o ponto A, ou seja, é o frete de retorno. Note que em ambas as alternativas os custos conjuntos devem ser considerados. Esses custos incorrem nos custos de logística e nos custos empresariais e não podem ser deixados de lado. Perceba que a alternativa 1, ou seja, repassar os custos para o cliente no preço do frete, nem sempre torna possível, né? Nem sempre é possível, uma vez que as empresas fornecedoras de transporte buscam cada vez mais minimizar o preço desse serviço, buscando alternativas logísticas através de fretes de retorno, né? Como colocado na alternativa B, na alternativa 2. Porém, em alguns casos especiais, quando os veículos de transporte são específicos para determinados tipos de produto, há quase uma obrigatoriedade de que o retorno seja vazio, de que esse frete retorne vazio. E nesse caso, os custos conjuntos devem ser normalmente repassados aos clientes. É o caso, por exemplo, de caminhões tanque, que transportam produtos que não podem ser contaminados por outros materiais. Nesse caso, retornar o caminhão carregado com esses outros materiais pode gerar sujeira no tanque, tornando inviável tecnicamente o transporte do material principal. Desta forma, o frete de retorno, por sua vez, é uma alternativa de redução do custo conjunto, muito utilizado, né, e deve ser considerado com alguns cuidados para garantir que, principalmente, o tipo de carga específica seja utilizado no veículo adequado e não ocorram contaminações nesse transporte. Sempre que os custos conjuntos não forem embutidos no preço do frete principal de ida, deve haver uma segurança muito grande de que o frete de retorno já estará contratado, né, visando minimizar as despesas conjuntas ou deixá-la a zero. Caso o transportador não embuta, né, não acrescente, adicione o custo conjunto no preço do frete principal e não consiga vender o serviço de frete de retorno, ele vai ter que arcar com os custos de transporte do veículo sem carga, né, no retorno, após o descarregamento da carga principal. Um outro ponto importante é o custo da mão de obra envolvida no transporte, que pode representar um custo conjunto também. Por exemplo, alguns tipos de cargas perigosas requerem, por força de lei, por força da legislação, que a condução do veículo, né, que as carrega seja efetuado por motorista qualificado em técnicas de segurança e de manuseio especial desse produto que é transportado. Esses profissionais em gerais custam mais caro que um motorista com qualificação padrão para transporte de cargas comuns. Então, se o frete de retorno do material comum for transportado em um caminhão conduzido por motorista com uma maior qualificação, esse custo adicional, ou seja, a diferença entre o salário do motorista qualificado e do motorista padrão, ele vai ter que ser considerado como custo conjunto, que não foi zerado, mesmo com o frete de retorno. Um outro ponto importante são os custos comuns de transporte, que são aqueles referentes às despesas por utilização de embarcadouros ou terminais de carga, geralmente ligados a tarifas de administração desses estabelecimentos e cobrados em função da sua utilização. São exemplos de embarcadouros os portos marítimos, fluviais, terminais de carga, né, fora de zonas litorâneas, chamados também de portos secos, entre outros. Em muitos casos, a utilização desses terminais para carregamento e descarregamento de materiais e produtos geram custos aos transportadores, que devem ser considerados no custo total dos transportes. Esse custo, esse tipo de custo é chamado de custo comum, porque recai em todos os transportadores que vão utilizar esse tipo de infraestrutura, portos, terminais públicos, sendo assim comuns a todos, com valores cobrados proporcionalmente ao volume da sua utilização.
Um outro exemplo de custo comum é o pagamento de pedágio para a utilização de rodovias através de postos de cobrança das empresas concessionárias. As empresas transportadoras pagam pela utilização da estrada, que se mantém adequado, em adequado estado de conservação, em função das benfeitorias que são realizadas com o dinheiro que é pago através dos pedágios. Existe muita polêmica sobre esse modelo de gestão de rodovias, uma vez que muitos defendem um modelo contrário a esse, que é manter a responsabilidade pela conservação dessas estradas junto ao poder público. De qualquer forma, esse tipo de custo é comum a todos os transportadores que utilizam esses trechos de rodovias. E devemos considerar que esse custo também se estende a todos os usuários, mesmo aqueles cidadãos comuns que utilizam essas estradas para se deslocar para o trabalho, estudo ou lazer. Sempre que você efetuar os cálculos de otimização de valor de transporte, considerando diversas rotas e destinos, é fundamental levar em consideração os custos comuns que pertencem a cada alternativa. Isso porque determinadas rotas podem ser mais longas, porém não possuem custos comuns relacionados a pedágios em estradas, por exemplo, podendo fazer compensar essa alternativa em relação à outra. Vou falar um pouquinho sobre custos de serviço. Um conceito muito utilizado quando falamos de custo de transporte é o conceito de custo de serviço. Esse custo é a parcela do preço do transporte relacionada à margem de lucro do transportador, ou seja, o valor propriamente cobrado pelo transporte, além dos custos como mão de obra, veículo, movimentação interna e externa. Para que possamos entender melhor esses conceitos, vamos imaginar um fornecedor de transporte que opera com uma margem de lucro de 20% sobre todos os seus serviços prestados. Um cliente, então, solicita um determinado transporte de materiais, de um ponto A para um ponto B. O dono da empresa de transporte faz as contas e percebe que o custo de transporte é de R$ 800. Porém, neste custo de transporte não está incluído o custo de serviço. Assim, o custo de serviço é acrescentado, em 20% sobre o custo de transporte inicialmente calculado. Depois de efetuado esse cálculo, chega-se a um custo total de transporte, que pode ser o preço que será cobrado do cliente no valor de R$ 960. Essa abordagem da inclusão do custo de transporte através de um coeficiente fixo e genérico, como os 20% que eu acabei de falar, é muito utilizado quando se trata de transportes de materiais padronizados, onde não existem condições especiais de embarque, acomodação de carga no veículo e de desembarque. Nessas situações é possível estimar uma margem adicional aos custos de transporte, que cubra os demais custos empresariais, não considerados no custo de transporte que resulte um percentual de lucro a esse empresário. Um outro ponto importante são os custos de instalação. Muitos materiais, equipamentos e utensílios de forma geral, transportados, necessitam de uma atividade de montagem após a sua entrega por parte deste transportador, uma vez que são transportados com as suas partes todas desmontadas. Sempre que essa situação ocorrer, nós devemos considerar os custos de montagem como parte dos custos de transporte também. Isso porque a função básica da logística é disponibilizar produtos adequados para a utilização no ponto de uso. Assim, enquanto o produto não estiver montado, ele não estará pronto para a utilização, por parte que os adquiriu, ou seja, ele não estará entregue. Assim, é importante considerar custos eventuais dessa instalação, da instalação desses bens transportados ao final do descarregamento. Porque bens são transportados com as suas partes desmontadas, se geram custos adicionais de montagem. Por quê? Existem muitas modalidades de entrega. Os bens são transportados com essas partes desconectadas para minimizar os custos de transporte em função do maior espaço que elas ocupariam no veículo enquanto desmontadas. Porém, é necessário que o cliente receba o bem devidamente montado em condições de uso. Na definição de custo de transporte, devemos sempre considerar que os custos de montagem e instalação do bem transportado serão a cargo do transportador ou a cargo do fornecedor do bem. Se acaso o custo dessa instalação for definido como de responsabilidade do transportador, nós devemos considerar também os custos adicionais, como mão de obra para montagem,
motorista, hora extra de trabalho. A necessidade de mão de obra especializada para montagem e instalação acaba por aumentar os custos, porque nem sempre os especialistas acompanham a carga no momento do transporte, né? O que demanda visitas posteriores para que possamos efetuar essa montagem. Quando ocorre o transporte de bens desmontados que exijam, né, essa mão de obra altamente especializada, em geral os custos de instalação não são de responsabilidade da transportadora, porque algumas vezes essa não vai possuir esse profissional habilitado, né, esse profissional não vai estar no seu quadro de funcionários normal. Também a contratação de montadores terceirizados pode não garantir ao comprador uma instalação adequada, o que faz com que esse custo seja pago pelo recebidor dos bens. Dessa forma, para o contratante do serviço de transporte é fundamental que seja efetuada uma avaliação, não somente do ponto de vista de custo, mas também do ponto de vista de qualidade. Quando se contrata serviço de transporte, com os custos de instalação incluídos nesse preço, isso é muito importante. Por outro lado, quando os trabalhos de montagem ou instalação são padronizados, como por exemplo a montagem de móveis que são transportados desmontados também, as empresas transportadoras treinam o seu pessoal de transporte para a execução desse serviço. Em alguns casos, os lojistas vendedores de móveis ofertam os transportes com preço de montagem já embutido, ficando muito mais caro ou sem que esse preço esteja embutido nele. Neste último caso, a montagem deve ser feita pelo comprador após o recebimento, né, o que acaba, às vezes, tornando inviável essa venda. Muito bem, pessoal, chegamos ao final da nossa terceira videoaula. Eu peço a todos que procurem, a partir de agora, realizar as atividades propostas, né, no fórum específico, interagindo com os seus colegas e com os seus tutores. Não deixem de acessar o ambiente virtual de aprendizagem sempre que possível e participar ativamente das discussões propostas lá por mim e pelos seus tutores. Encontro vocês então na nossa quarta e última videoaula. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e bons estudos.